Salve, salve, gente linda, como é que tá você? Tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Falando Sério Podcast, conhecendo pessoas, suas atividades e compartilhando com você conhecimento, conteúdo de valor que sempre temos aqui no nosso Falando Sério Podcast. Eu estou aqui hoje, na nossa série Empreender Portugal, no Falando Sério, que a gente tem, o nosso quadro onde trazemos aqui, artistas, políticos, até pessoas também anônimas, mas diversas modalidades de empreendedores, de profissionais, que na verdade, todo mundo tem uma história interessante. Então, quem senta aqui nessa mesa tem sempre preciosidades e informações para compartilhar, primeiro para mim, que está aqui pertinho de mim, e para você que nos acompanha no Falando Sério Podcast. E hoje eu estou aqui com uma advogada. Eu vou falar o nome dela depois, mas eu vou apresentar para você aqui. Ela é advogada, ela é devidamente inscrita pela Ordem dos Advogados aqui em Portugal, tá bom? Tem pós-doutorado em Direito pela Universidade de Coimbra e também ela é doutora em Direito pela PUC, Universidade Católica de São Paulo. Ou seja, é uma brasileira que está aqui em Portugal, mas ela vai falar para a gente quantos anos que ela está atuando aqui em Portugal, porque também ela atua no Brasil, tem escritório no Brasil e tem escritório aqui em Portugal. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar para você a doutora Silvia Fernandes Chagas. Seja bem-vinda ao nosso Falando Sério. Tudo bem contigo? Tudo bem, Mário Paulo. Que bom, que satisfação poder receber. Satisfação é minha. Já recebi aqui nesse cenário aqui, mas em um outro formato, com brasileiros em Portugal, mas hoje ela está aqui especificamente direto para o Falando Sério Podcast. Doutora, para a gente iniciar, e até eu falei aqui um pouco, que você já está há muito tempo aqui em Portugal. Quantos anos de Portugal? Eu tenho 2 anos de Portugal, na atuação da advocacia, mas eu estudo em Portugal desde 2018. 2018? Eu comecei a estudar aqui em Portugal. Olha que legal. Eu estava no Brasil, vim algumas vezes para fazer formação e muitos cursos eu fiz online também. Então, lá em Portugal, no Brasil, você já estava aqui em Portugal se especializando, né? Já. Para atender hoje aqui em Portugal, a tua área principal no direito é direito migratório? Hoje aqui a minha principal área é o direito migratório. A gente tem algumas divisões no escritório, departamentalizando em direito fiscal, buscando direito previdenciário do Brasil e de Portugal, mas a principal área de atuação aqui em Portugal é o direito migratório. Então pronto, para você que talvez aí esteja precisando se legalizar em termos de as burocracias em documentos aqui em Portugal, hoje você tem um programa voltado aqui exclusivamente para isso. Você vai entender tudo o que é necessário no direito migratório para você se legalizar, trabalhar, progredir, fazer o melhor para a sua vida aqui em Portugal. Porque a doutora Silvia hoje vai compartilhar com a gente, os conhecimentos e os meios de você poder estar se legalizando. O que é que você está precisando? O que é que você está necessitando aí para se legalizar aqui em Portugal? E para começar, eu sei que tem muita gente aí que fica nessa vontade, nessa ansiedade. E eu já vou começar com uma pergunta. Eu pergunto para mim, mas que serve para você. Talvez você que está necessitando aí e fica perguntando como que eu faço para fazer o meu BI. Eu quero que a senhora fale primeiro o que é BI para a pessoa que ainda não sabe o que é, mas para aquele que sabe o que é e necessita, ele vai entender. Mas fala para gente o que é BI e como faz para adquirir. O BI é o bilhete de identidade, é o cartão cidadão aqui de Portugal. Então, todo cidadão português ele tem uma cédula de identidade que é o BI. E os imigrantes que estão aqui em Portugal, a pergunta que eles me fazem é: doutora, você faz o meu BI? Na verdade, eu não emito cédula de identidade, Eu só trabalho com o processo de nacionalidade. O processo de nacionalidade, por tempo de residência, ele exige 5 anos de residência. E hoje, a gente tem uma possibilidade prevista na legislação em que pode-se contar o período da manifestação de interesse. Aquele período que antecedeu a chegada do título de residência. É lógico que é necessário estar legalmente em Portugal para se pedir a nacionalidade. Olha aí, então, foi esclarecedor para você? Essa aí é a resposta. E já para você que tem esse direito,
Eu creio que a doutora Silvia e o seu escritório têm a disponibilidade para poder fazer esse acompanhamento, para poder Sim, adquirir com esse certeza. documento importante. Com certeza. Então vamos continuar então aqui com mais perguntas, porque hoje é direto, né? Hoje já é direto aqui. E eu quero, né, compartilhar aqui para as pessoas que em 2022, para quem chegou em 2022, logo no início de 2023, teve o direito de trocar a sua manifestação de interesse pela CPLP. Essa CPLP ainda tem muita gente que fica nessa confusão. Ah, eu tenho direito a isso, tenho direito àquilo, e fica com medo. Mas a CPLP facilitou a vida de muita gente, né? Deu direitos aí para você conseguir alcançar muitos resultados positivos aqui em Portugal. Mas fica aí a dúvida, como tirar a CPLP estando em solo português? Porque era para quem estava lá e chegava aqui em Portugal, fazia manifestação de interesse. Hoje não existe mais manifestação de interesse. Exatamente. Mas tem a possibilidade de tirar a CPLP já estando aqui em Portugal, doutora? Então, essa é uma questão que tem previsão legal, tá? O acordo de mobilidade CPLP, ele traz essa previsão de tirar a CPLP em solo português, porque a intenção do acordo é justamente facilitar a vida do imigrante que fala a língua portuguesa em todos os países que integram a CPLP. Mas, hoje, Portugal não permite essa possibilidade através do portal. Então, isso tem dificultado em muito a vida dos brasileiros e muitos estão, inclusive, ingressando com ação judicial para conseguir exercer esse direito que está previsto no acordo de mobilidade. Olha aí, sensacional. Então, há então essa condição de poder conseguir a CPLP, mesmo não tendo a manifestação de interesse? Sim, hoje sim. Olha aí, só através de ação judicial, porque o portal, ele tem um cadeado. E ainda consta assim, brevemente disponível. Então, o cidadão CPLP, ele entra em Portugal achando que ele vai chegar aqui e vai poder exercer o direito que está previsto no acordo de mobilidade, mas ele não consegue porque existe essa trava no portal da AIMA, né, em que se emite esse CPLP. Ou seja, para ser bem claro, para conseguir apenas com o acompanhamento de um advogado. Hoje é assim, o governo promete, né, que vai liberar esse cadeado, mas nesse momento ainda não, só com o processo judicial, o juiz verificando que aquele imigrante de um país CPLP preenche os requisitos de estada. Hoje, né, tá também uma grande dificuldade para conseguir um agendamento para qualquer atendimento nesse sentido, né, de se legalizar. E uma procura muito grande é a questão para quem já tem o título de residência. Mas muitos que têm o título de residência e está caducado. Para quem está no Brasil já sabe, caducado aqui em Portugal está vencido. Então a pergunta é, como eu faço para renovar o meu título de residência caducado? Essa é uma questão, Morivaldo, que a gente percebe que é um problema efetivo. Qual que é a tendência aqui e o que o governo divulga? As conservatórias, né, através do IRN, é o órgão responsável pela renovação dos títulos de residência. Contudo, se você entrar no SIGA e tenta uma vaga, não é possível. O SIGA não tem essa funcionalidade, tá? Então, não é possível agendar a renovação do título de residência. E aí, qual que é a orientação do IRN? Aguarde que nós entraremos em contato. Mas não fala se é por telefone, se é por e-mail, como que vai fazer esse contato. E o cidadão fica com o título de residência vencido na mão, super preocupado, né, querendo exercer a sua mobilidade, querer viajar, de repente prestar um serviço fora do país, mas com muito receio do que vai acontecer. Portugal fez um decreto que prorroga os títulos de residência até junho de 2025, mas esse decreto só tem validade em Portugal. Então, há um verdadeiro desespero das pessoas em relação a essa renovação que hoje a gente só vem conseguindo em casos justificáveis e de acordo com o caso concreto de cada um, através da via judicial. Esclarecedor também mais sobre isso aí, e eu sei que é muita gente, muita procura, porque tem a dificuldade de um agendamento para poder renovar aí o seu título. Outra pergunta aqui para o imigrante, porque as pessoas chegam aqui, começam a trabalhar
e uns que enfrentam um problema lá à frente, mas a doutora vai esclarecer melhor sobre isso. Eu quero saber se o imigrante ele precisa declarar o IRS. Ah, essa é uma questão. Os imigrantes que ganham aí na faixa do salário mínimo, regra geral, eles têm isenção. Só que declarar o IRS, mesmo numa condição de isenção, vai te garantir o seu direito à proteção jurídica. Então, se eventualmente você precisar usar dos tribunais para processar ou para se defender de um processo, você precisa ter o IRS declarado para poder gozar desse direito de proteção jurídica. Além disso, isso demonstra que você está quites com as finanças do país. Então, a nossa recomendação é de sempre declarar o IRS qualquer imigrante, independente de quanto ele ganhe. Bem esclarecedor. Outra situação também é pessoas que vêm do Brasil, alguns vêm para passar um pouco tempo e outros que vêm, na verdade, no intuito de não voltar mais. E aí fica aquela situação, às vezes, com algumas pendências lá no Brasil. E eu quero saber o seguinte: é necessário fazer a saída fiscal do Brasil para vir ser um residente aqui em Portugal? Então, regra geral, sim. Até porque tem os prazos, né, que a legislação brasileira fixa para essa questão da saída fiscal. Mas cada pessoa, né, de acordo com a sua particularidade, dos negócios que ela deixou no Brasil, dos investimentos que ela tem no Brasil, de como que ela lida com o seu patrimônio no Brasil, vai se estabelecer, de acordo com o caso concreto, se é interessante ou não a saída fiscal daquela pessoa. Isso com o objetivo sempre de evitar uma dupla tributação, né? Mas a ideia é que o imigrante, né, imigrou, deixou o país, faça a saída fiscal para que ele deixe de ter as obrigações tributárias no Brasil. Mesmo que ele tenha movimentações ou investimento lá? Mesmo que ele tenha movimentações no investimento no Brasil. Até porque quando ele começa a direcionar dinheiro estrangeiro para o Brasil, ele tem que justificar. Então, se ele fez a saída fiscal, está justificado por que está entrando dinheiro estrangeiro no Brasil. Mais outra pergunta aqui já direta também, né? Eu sei que tem muitas pessoas nessa situação e eu quero aqui perguntar à doutora, como o aposentado ou pensionista no Brasil faz para reaver os 25% de imposto de renda retido na aposentadoria? Então, os aposentados e pensionistas que deixaram o Brasil e estão morando fora do país, eles acabam tendo uma tributação no seu benefício no Brasil de 25%. E recentemente, por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ficou decidido que eles não deveriam pagar esses 25%. Então, isso gerou um direito, né, através de uma ação judicial, claro, para reaver esses valores pagos dos últimos 5 anos. Sensacional. Você percebe, você que está acompanhando sabe aqui, né, que essas perguntas aqui são pertinentes e aqui muita gente que às vezes não tem conhecimento nenhum e tem essas necessidades de esclarecimento. Então é necessário procurar um profissional do direito para que possa te acompanhar e solucionar os seus problemas. E temos mais perguntas, depois a gente vai conversar um pouco mais nesse decorrer desses 2 anos, como que a doutora tem, né, digamos assim, se posicionado e como tem sido os resultados nos trabalhos, nas procuras, como tem sido, né? Porque hoje você atende só brasileiros ou também tem outras nacionalidades? Na verdade, eu atendo outras nacionalidades. Eu acho que até quando eu cheguei aqui e comecei com o escritório, o meu maior público, eu posso dizer que 90% era brasileiro. Hoje, eu já tenho um público bem dividido. Eu atendo muitos angolanos, moçambicanos, guineenses, são-tomenses e os brasileiros também. Por que eu fiz essa pergunta? Porque os brasileiros, os que eu conheço e que eu vejo aqui, muitos eles ficam na ansiedade lá de dizer assim, quero fechar aqui os 5, 6 anos, pegar minha tão sonhada nacionalidade, porque eu penso em ir para um outro país aqui no espaço Schengen, quero explorar a Europa. É de fato os brasileiros que mais têm esse pensamento ou outras nacionalidades também têm esse posicionamento? Das conversas que eu tenho, são mais os brasileiros mesmo. Eventualmente a gente percebe
um outro imigrante de uma outra nacionalidade com essa ideia de imigrar ainda mais, né? Mas, regra geral, são os brasileiros, a maior parte dos que comentam que tem esse objetivo de vida. Então vem aí a pergunta que não quer calar, né? Para você que pensa em talvez no futuro explorar um pouco mais a Europa, outros países aí, e para você também que quer ter a tua nacionalidade e viver, né, aqui em Portugal. E a pergunta é: como eu faço para obter a nacionalidade portuguesa por tempo de residência? Então, a nacionalidade portuguesa por tempo de residência, você precisa estar 5 anos em solo português, né? E é esse que é o objetivo de grande parte dos imigrantes que estão em Portugal. Só que tem uma questão que é importante, que eles não sabem nem quais são os documentos que é necessário, como é que funciona o processo. O processo, ele tramita nas conservatórias, não são nos tribunais, né? É um processo, hoje, totalmente online para advogados, e é necessário alguns documentos do país de origem, antecedentes criminais do país de origem, e contar efetivamente uma estada legal em Portugal. Então, nós vamos ter aí desde o período da manifestação de interesse ou da entrada com visto consular até o dia do pedido, contando 5 anos. Agora não agora, mas recentemente com o fim da manifestação de interesse, hoje eu creio que tem crescido a procura por vistos e tem vários tipos de vistos para você vir para Portugal. E muitos tentam também se legalizar pela questão de quem tem pai que é português, para quem tem avô que é português. E agora também eu vejo que a senhora também nos esclarece aqui que pode ter a possibilidade de bisneto também conseguir nacionalidade, um visto. Como que funciona também? Bisneto tem direito? O bisneto é um processo de naturalização. Ele está previsto no artigo 6, número 6 da Lei de Nacionalidade Portuguesa. Todo aquele que descende de um português originário tem direito à nacionalidade portuguesa. Só que a questão que a maioria das pessoas colocam, eu só ouvi falar de filho, de neto, e bisneto eu não conhecia. E eu coloco que até o bisneto tem trineto procurando, enfim, segundo a legislação seria possível, mas a grande dificuldade dessas pessoas é encontrar a documentação dos familiares. E essa documentação dos antepassados, ela tem que estar completa para esse processo. Então, eu costumo dizer que é de bisneto, porque a de bisneto, até o bisneto, a gente ainda consegue, em algumas situações, completar essa documentação. Mas, quanto mais você vai avançando as gerações, vai ficando mais difícil. E, eventualmente, esse tipo de processo de nacionalidade é até necessário judicializar ele em Portugal. É interessante falar isso porque acho que na era dos bisavós, né, para hoje, para quem tem bisavô, não tinha, né, a tecnologia que temos hoje para arquivar documentos, né, para acompanhar tudo isso. Eu creio que as novas gerações agora devem estender um pouco mais, mas até aqui, para chegar ao avô, o bisavô ainda consegue. Quando chega já para um outro nível, aí já começa a ter dificuldade para encontrar provas. Embora a lei não traga uma limitação, ela só determina que você seja descendente de um português originário, mas a própria pessoa tem dificuldade de encontrar essa documentação. Para quem, né, está no meio dessa carência, as necessidades de legalização, hoje, né, acho que dorme pensando, Aima está na cabeça 24 horas por dia. E eu gostaria de perguntar para a doutora aqui, como estão os processos contra a Aima? Bom, os processos contra a Aima, nós já tivemos mais sucesso, né, uns meses atrás, por conta do volume de processos. Eles tramitavam de uma forma muito mais rápida. Hoje em dia, um processo de 3 a 4 meses é um processo longo, porque é uma ação de intimação, é um processo rápido, né? Ele vem ali para estancar a violação de um direito, que hoje, 3 a 4 meses para estancar a violação de um direito, eu considero muito tempo. Mas é o que nós temos para hoje. Infelizmente,
não houve um aumento da capacidade dos juízes, né? Então, são os mesmos juízes que nós tínhamos nos tribunais administrativos. A competência continua sendo do Tribunal Administrativo de Lisboa, e isso tende a levar um pouco mais de tempo. Então, hoje, os processos estão sendo resolvidos, eles estão sendo julgados procedentes, na maioria das vezes, mas a gente tem essa questão do tempo que está levando aí em torno de 3 a 4 meses. Então ainda é um tempo ainda considerável? É um tempo considerável, eu considero grande esse tempo. Mais uma pergunta aqui, né? Que eu sei que tem muita gente que precisa de uma resposta de alguém que tem conhecimento como a doutora. E como é que eu faço para conseguir um agendamento na AIMA? Hoje, a situação do agendamento, ela tá muito difícil, porque a AIMA vem realizando aí algumas tentativas de resolver a questão das esperas dos imigrantes, então ela direcionou uma boa parte do atendimento dela para a estrutura de missões, né? E os atendimentos na via telefone, praticamente a gente não consegue vaga para nenhum tipo de agendamento, né? Para nenhum artigo. E os e-mails, eles não estão respondendo, né? Então, hoje, se eu dissesse para você, eu tenho judicializado 100% dos casos. Olha, isso é um bom resultado, né? Dentro dessa dificuldade, então, na verdade, acho que assim, o meio é procurar um profissional. Exatamente, porque as pessoas, tem pessoas que têm muita necessidade, Morivaldo. Tem pessoas que dependem do documento para ir trabalhar. Tem empresas desligando as pessoas por falta de documento. Tem pessoas que trabalham, eventualmente prestando um serviço fora do país, né? A gente sabe da facilidade que a gente está aqui na Europa, de eventualmente, tem um trabalho na França, tem um trabalho na Alemanha, né? Eu tenho um cliente que instala janelas, e aí esses dias ele tinha que ir à França e não tinha documentos. Então, eventualmente, acontece da pessoa ter uma necessidade para o trabalho dela, mas ela não consegue porque ela não consegue falar na AIMA. Você está falando de pessoas que já está aqui, né? Que já vive aqui. E tem muita gente que está migrando, escolhendo Portugal para poder migrar. E a pergunta é, o que o imigrante que está nesse pensamento de vir aqui para Portugal, ele precisa para emigrar, para viver aqui? Em primeiro lugar, né, o visto consular. Eu já falava isso quando existia manifestação de interesse, porque eu já não concordava com essa espera de 2 anos para uma pessoa ter um documento. Então, o visto consular é a melhor forma de imigrar. Então, tem diversas formas de se fazer um visto. O visto ele pode ser por trabalho, por procura de trabalho, um visto de rendimentos próprios, um visto para quem é aposentado, para quem vai empreender, enfim, tem o reagrupamento familiar, tem diversas formas, mas a questão principal que o imigrante tem que ver é onde que ele vai ficar em Portugal, porque o visto consular, ele exige o alojamento. E muita gente tem essa perspectiva de eventualmente imigrar, mas não sabe como é que vai ser essa questão de que exigências que o consulado vai fazer para a emissão desse visto. Então, aquele imigrante que não tem ainda um lugar para ficar, ele não pode nem pensar em migrar, né? Porque ele precisa pensar em preencher os requisitos antes de entrar em solo português. Então, primeira coisa é buscar o alojamento, saber onde que você vai ficar para informar o governo português qual que é o local da sua estada. Porque se não tiver essa comprovação, não nem tem entra, visto, na verdade, né? Não tem visto, não tem condição. Visto, Agora, um outro lema aqui, né? Que muita gente fica aqui dizendo, eu consegui a CPLP, mas a CPLP limita os meus direitos e as pessoas que tinham a manifestação de interesse já conseguiram os seus títulos de residência e a pessoa está apenas lá com um papel, né? E não conseguiu o tão sonhado título de residência. A pergunta que eu faço tem a possibilidade de trocar a CPLP pelo cartão de título de residência? Existe um projeto da AIMA nesse sentido, né? Existe uma diretiva da União Europeia no sentido de que os cartões em toda a Europa, eles têm, os títulos de residência têm que ter um modelo uniforme. Então,
a autorização de residência CPLP, ela não preenche esse requisito, que Portugal, inclusive, ratificou, mas algumas pessoas, elas necessitam do título de residência exatamente para prestar serviços fora de Portugal, né? Eventualmente para uma necessidade de viagem. Algumas pessoas são jovens que estão em Portugal, mas que o pai está na França, enfim, precisa eventualmente viajar e não consegue. E aí há necessidade de se trocar, né, a CPLP por título de residência. Não é um processo simples, isso eu preciso deixar muito claro, porque há necessidade de haver uma justificativa para que um juiz determine que a AIMA faça essa substituição. Sensacional. Então tá aí. Então há a possibilidade, né, de mas poder trocar. Não é uma coisa assim, Não é um troca processo aí para mim. Não é chegar lá com o papel, não, eu quero o cartão, não é bem assim. Não. Tem que mover então aí com um processo delicado. O imigrante que foi na AIMA e não recebeu o título de residência há mais de 90 dias, o que é que deve fazer? Tem muita gente que já fez aí, né? 120 dias ou mais e nada de chegar o cartão. Na verdade, a gente não tem uma previsão exata de quando chega o cartão, mas muitas pessoas estão, às vezes, há mais de um ano aguardando. E essas pessoas que estão aguardando têm que ingressar com a ação judicial também para que o juiz determine a emissão do título para aquela pessoa. E isso, pessoas que acabam tendo esse atraso de receber, acaba muito se prejudicando em termos de trabalho, de tudo, né? De comprovação de ter o título, de renovar algum documento de filho, talvez, saúde. Com certeza. Pensa, Morivaldo, aquela pessoa que ficou já 2 anos e meio, esperando a manifestação de interesse. Aí foi chamado, compareceu, entregou os documentos, e aí mais um ano esperando a emissão de um título de residência. É o tipo de coisa que não tem sentido. Você ficar 3 anos vivendo num país sem documento. O imigrante hoje, ele está sendo muito castigado pela ineficiência do Estado português. Isso é complicado, infelizmente, né? E tem muita gente que até acabou desistindo e voltando. Sim. Por falar em voltar, tem uma pergunta aqui, né, que é bem pertinente e bem difícil, porque talvez pessoas ficam nesse medo. Mas a pergunta é: o processo para obtenção de título de residência foi indeferido pela AIMA. Há alguma solução ou só voltar para o país de origem? Em alguns casos, existe solução, mas é necessário uma análise do processo e da história da pessoa para que a gente possa eventualmente apresentar um recurso, né? Se eventualmente não houver um argumento para esse recurso, aí sim a pessoa volta ao país de origem, mas a gente sempre orienta. Consulta um advogado especialista na área do direito migratório para que a sua situação seja avaliada, né? Não vai lá no Facebook ou no Instagram e procura essa resposta, porque cada situação é única, então tem que ser avaliado individualmente o caso. Creio que o povo já está nervoso aí, querendo saber onde que fica o escritório aí da doutora, da sua equipe, né? Porque hoje a doutora Silvia Fernandes, ela também trabalha em conjunto com o doutor Paulo Marcos, né? E onde que vocês atendem aqui em Portugal? Hoje eu atendo em Cascais, aqui na Avenida da República, no Estoril Office Center. E no Brasil também vocês têm, né, equipes que dão esse suporte também para a questão de documentação aqui em Portugal. Sim, no Brasil a gente está em São Bernardo do Campo, São Paulo. Estamos no mesmo escritório há 23 anos. E as redes sociais, para as pessoas acompanharem também por lá e ter mais, vamos lá. tirar dúvidas. @doutora em Portugal, tanto no Facebook quanto no Instagram. @doutora em Portugal, é isso? Isso. Pronto, então acompanha lá, que a doutora Silvia está sempre também, né, soltando conteúdos, tirando dúvidas. E as pessoas, hoje é muito bom essa questão das redes sociais, que a gente sempre pega alguns gatilhos por lá, né, mas o bom mesmo é entrar em contato, né, ligar ou mandar um e-mail, ou procurar, para que você tenha esse esclarecimento melhor e poder resolver e solucionar os seus problemas aqui. Mas vamos aqui também a mais uma pergunta. Qual é a melhor solução quando o meu pedido de benefício do INSS foi indeferido? Bom, quando a gente fala de benefício do INSS,
a gente percebe que existe aí uma quantidade absurda de indeferimentos. E esses indeferimentos, eles acontecem, na maioria das vezes, porque a população que pleiteia, ela não tem conhecimento de instruções normativas do INSS, ela não tem conhecimento, muitas vezes, da própria legislação federal que trata desse tema. Então, o pedido, ele vai faltando documentos, vai faltando informações, a forma que foi pedido foi errada. Então, sempre a nossa orientação é consulta um advogado para que, eventualmente, se faça um recurso desse indeferimento. E como tem sido a tua experiência nesses 2 anos já atuando nessa área de direito aqui em Portugal? Qual a diferença entre Brasil e Portugal para você? Ah, Morivaldo, eu estou gostando demais da experiência. Eu não sei se o brasileiro aqui ele tem uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, de tudo que a gente vivencia no Brasil, né? Aquela questão do sofrimento que a gente tem lá, por conta de tudo, por conta de violência, por conta de baixo salário, por conta de conta muito alta, mas enfim, a gente percebe uma leveza no cliente daqui que não tem no cliente de lá. Eu atendo os dois, eu não rejeito nenhum, mas a gente percebe que tem uma diferença e está sendo uma experiência muito positiva. Estou gostando E o bastante. que levou vocês a migrarem aqui para Portugal? Foi a expansão profissional ou então para buscar mesmo a qualidade de vida, de fato mudar mesmo? Na verdade, o objetivo foi a qualidade de vida. A gente queria realmente é, ter uma vida mais tranquila e como a gente já conhecia Portugal e estava gostando demais, né, dessa experiência, cada vez que a gente vinha, sem vontade nenhuma de retornar ao Brasil, a gente acabou decidindo imigrar. E nesses 2 anos que você está aqui, já regressou ao Brasil, já passou um tempo por Já, lá? Como foi a já, experiência? já fui. E assim, foi muito, foi bom por estar em contato com a família da gente, né? Com as nossas raízes, que afinal de contas é lá. Mas, por outro lado, a gente saiu daquela tranquilidade que a gente tem aqui, né? E não que aqui a gente não trabalha, a gente trabalha muito. Eu acho que trabalha até mais do que lá. Mas a gente tem uma tranquilidade aqui que a gente não tem lá, né? E eu não sei dizer exatamente qual que seria o motivo de a gente se sentir mais tranquilo aqui do que lá, mas eu acho que não ter a violência, não ter o medo de sair às ruas, né? Essa preocupação que a gente tem lá, eu acho que isso é o fator determinante que deixa a gente mais tranquilo aqui e a gente prefere. Sensacional. Dentro de tudo que já falamos aqui, e agora se compartilhar teu de forma, digamos assim, pessoal, de escolha de viver aqui em Portugal, e as pessoas que estão aí acompanhando, tá nesse desejo, nessa vontade, talvez também de vir viver aqui. Qual é a visão e o conselho que você passa, tanto como profissional na área do direito, como também como mulher que escolheu viver aqui em Portugal? Sim, eu acho que essa decisão é uma decisão que ela tem que ser é, pensada no sentido de planejamento, né? Então, não se pode falar assim, vou para Portugal mês que vem, vou ficar lá um tempo, tentar a vida. Não, é a sua vida. Ela é muito importante. E então você pode planejar e fazer com que o seu processo de migrar para Portugal dê certo. Não é assim, vou tentar ver se dá certo, né? Fazer uma experiência. Eu escuto pessoas falando isso. Eu quero fazer essa experiência de ir para Portugal. Não é uma experiência, é uma parte da sua vida, né? De tudo que você construiu, que você está deixando de lado, né? Para poder imigrar para Portugal. Então, tem que ser um projeto de vida, uma coisa muito bem planejada, para que chegue em Portugal, você possa desfrutar de tudo aquilo que você planejou antes. E não chegar aqui, eu no Brasil era advogada, cheguei aqui, comecei a lavar pratos. Não, não é isso. Imigrar não é isso. E é possível imigrar fazendo a mesma coisa. Lá no Brasil, eu sou advogada que eu continuo sendo advogada. Mas por quê? Porque teve um planejamento. E para todas as pessoas é possível. Não é só para mim que é possível, é para qualquer pessoa. A pessoa pode se planejar e imigrar. Imigrar com tranquilidade, imigrar sem se preocupar com, como que eu vou trabalhar?
Como que eu vou viver? Aonde eu vou viver? Tudo isso são questões que a gente tem que se fazer quando está no Brasil. E não chegar a Portugal para depois você questionar essas coisas. Ah, fui tentar a vida em Portugal. Eu sei que muitas vezes as pessoas dão sorte, Deus está aí, graças a Deus, que Ele ajuda a gente. Mas se você se planejar, você evita aí 90% das dificuldades que você poderia ultrapassar. É o risco, né? Entregar seu projeto de vida à sorte. Então, hoje tem N possibilidades de você poder pesquisar, analisar e escolher o que é que você quer viver, onde que você quer viver. Porque, de fato, é diferente, é uma outra cultura, é uma outra realidade. Você não está mudando de casa, mudando de rua, você está mudando de país. Apesar de ser a mesma língua, mas é cultura totalmente diferente. Totalmente diferente. E hoje tem, né? A internet está aí para você poder pesquisar bastante. Sim, exatamente. Né? E com muito cuidado, né, doutora, também. Com muito cuidado e dá para obter informações, escolher com calma o lugar que você vai viver. Eu vejo pessoas que estão saindo do Brasil, de grandes centros urbanos, e migrando aqui para Portugal, ficando em aldeias muito pequenas no interior, que eu falo, mas será que você vai se acostumar? A pessoa fala assim, mas o que tem lá? Eu falo, lá não passa nem o ônibus. A pessoa fica assim, não tem, é um lugar muito afastado, não tem condução, não tem nada para você. Você tem certeza? E às vezes a pessoa tá tão impressionada com aquele projeto de mudança, envolvida naquele projeto de mudança, que ela esquece de algumas coisas, né? Então é sempre pesquisar muito, obter informação, conversar com pessoas que migraram, né? Pedir opiniões, né? Eu vejo pessoas nos grupos na internet pedindo opiniões, e eu acho que isso é um ponto positivo, porque sempre tem alguém que vai dar a sua visão e que vai te trazer um olhar diferenciado. Então, é conversar mesmo com quem já imigrou, é obter informações, estar com um projeto estruturado para sua mudança, o planejamento feito para que nada dê errado. E mesmo assim, a gente planejando, tem coisas que dão errado. Imagine quando a gente não planeja e entrega a sorte à nossa vida. Né? Pois é, tem que ter esse planejamento e principalmente a preparação psicológica, né? Porque é uma mudança bem gigante. E como você falou, a depender do local que você vai escolher para morar, para viver, pode ser algo ainda bem mais pesado e difícil. Exatamente. Às vezes, Morivaldo, as pessoas que se arrependem, elas só foram para o lugar errado. Verdade. E acaba, né, dizendo, não é isso que eu queria para minha vida. Exatamente. Então, o segredo é esse, é pesquisar bastante antes, muito cuidado com quem você está ouvindo, porque tem muita gente aí querendo ganhar likes, né, querendo ter curtidas aí, Exatamente. E acaba falando coisas que não tem nada a ver com a realidade, né, passando só, digamos assim, só as maravilhas. Aqui parece que está no país como é que fala? Alice, país das maravilhas, Exatamente. Né? Achando que aqui também não tem as dificuldades. Se fosse assim, era bom. Todos os portugueses viviam, né? Na plenitude, sim. Tinha tudo, era maravilhoso. Não, há dificuldades em qualquer parte desse mundo. Mas, claro, aqui tem muitas facilidades, a depender do que você quer para a sua vida, para você viver uma vida tranquilidade. O meu motivo de estar aqui é o quê? É a questão da segurança, e eu sou um cara que eu vivo na inquietação também, eu gosto sempre da mudança. Então, eu já morei na Ásia, no Brasil já morei em Feira de Santana, em São Paulo, já fui para várias cidades lá do interior da Bahia, então sempre vivi em mudanças. Agora, tem pessoas que nunca mudou na vida, né? Cresceu ali na casa do pai, às vezes casou e está na casa do pai, nunca saiu, aí quando vem para um outro país é um choque de realidade. É um choque de realidade, porque nunca saiu da asa do pai, né? E aí chega aqui, tá sem a asa, né? Uhum. E ainda num outro país, com costumes diferentes, né? Se sente sozinho. Tem pessoas que ficam depressivas, tem pessoas que atentam contra a própria vida. Então, por tudo por falta de planejamento. Só isso. Poderia ter feito tudo dar certo, mas às vezes acaba se empolgando, ouvindo demais aquelas pessoas que só querem likes, né? E aí acaba atropelando as coisas e fazendo a coisa mais rápido
o que a gente não recomenda, tem que planejar. E é interessante que essas pessoas que querem likes, tem aquele grupo que querem like para falar que é só uma maravilha, mas também tem um grupo também que só critica, só fala mal, mas não sai daqui, né? Eu acho que também o interesse deve ser o like também, talvez, que seja. Provavelmente. Pois é, gente, estamos chegando aqui ao final desse bate-papo aqui com a doutora Silvia Fernandes Chaves e me parece que você tem um projeto também aí de comunicação, de poder estar mais perto aí das pessoas. Me fala aí qual o projeto futuro aí. Sim, Talvez um sim. podcast voltado exclusivamente para esses assuntos do direito? Sim. Na verdade, a gente percebe uma carência muito grande de informação efetiva e séria aqui em Portugal. Então, os imigrantes, eles ficam aí como se fossem presas fáceis, né, de pessoas que muitas vezes só querem likes, estão mal intencionadas. Então, um programa efetivo, mensal de podcast, para que a gente possa sempre trazer o que está acontecendo, dar respostas verdadeiras sobre o que está acontecendo para essa população imigrante, eu acho que é uma necessidade hoje em dia, né? E nós estamos aí com o projeto de dar início nesse podcast. Top demais, muito bom. Eu sempre faço aqui com os nossos convidados que sentam aqui à mesa, né? A gente às vezes pede uma biografia, pede um script, alguma coisa para a gente compartilhar, principalmente nessa série aqui. E às vezes não, acho que quase que sempre, às vezes acaba vindo aqui cheio de expectativa, com muitas informações para passar e eu acabo não perguntando. E no final eu sempre passo para os convidados. Qual a pergunta que eu não fiz, mas você gostaria de compartilhar com os nossos inscritos aqui também? Porque são muitas informações e temos um pouco espaço de tempo para compartilhar tanto conhecimento e tantas informações. Puxa, Morivaldo, eu acho que você esgotou o tema aqui, principalmente das questões atuais, que é o que a gente vem vivenciando, todas essas dificuldades que o imigrante está enfrentando, essas violações de direitos. Eu vou ser muito sincera, nunca vi no Brasil isso acontecendo. Vi algumas situações de violação, assim, mas o poder público ineficiente, causando toda essa tragédia na vida de uma população inteira, que é a população imigrante aqui de Portugal, e é muita gente, eu nunca vi isso na minha vida. E isso me causa uma sensação assim de impunidade para o Estado português, né? Porque são pessoas que têm pouco conhecimento a respeito da legislação, elas têm dificuldade de contratar um profissional para auxiliar, os recursos, muitas vezes, elas não têm condições de contratar um profissional. E o que a gente vê de resposta do Estado português? Nenhuma. Então, esses dias eu tive um caso de uma cliente iraniana que a mãe estava em vias de óbito no país dela e ela perdeu o título de residência. Ela buscou tudo quanto foi meio para tentar obter um novo título de residência para ela ir ao país dela. Ela não é ilegal, ela é trabalhadora, ela recolhe imposto, ela só precisava ir ao país dela despedir da mãe. E ela não conseguiu. Isso é triste, né? Mesmo com a minha atuação profissional, ela não conseguiu. Por quê? Porque o processo leva um tempo, né? E a mãe dela não esperou. Isso é triste, você está falando de alguém que procurou um profissional para ir lá, né, na busca dos direitos legais e infelizmente não conseguiu. Imagina pessoas que não têm a condição, digamos assim, financeira de contratar um profissional. Exatamente. Mas às vezes a violação é tão grave, e ela exige uma resposta rápida do Estado e nem sempre a gente tem. Infelizmente. Então tá aí, gente, ficamos por aqui, tá aí a doutora Silvia Fernandes Chaves no Falando Sério Podcast, compartilhando seus conhecimentos. Como já passamos aqui as suas redes sociais, eu vou deixar na descrição para que você possa acompanhar. Como é que acontece o atendimento? Eu sei que hoje você já tem muitos clientes, mas a pessoa precisa de uma urgência para conversar, para ter uma dúvida. Como é que funciona o atendimento, doutora? Geralmente, eu atendo tanto no online quanto no presencial. A maior parte dos clientes, eles são online, porque eu atendo Portugal inteiro, né? E o Brasil também. Então, a maior parte dos atendimentos são online. Mas alguns clientes preferem o presencial e, de fato, é o melhor, né? Então, esses clientes agendam um horário
Aí eu tenho uma equipe no Brasil, minha equipe fica toda no Brasil, agenda o horário para o cliente e eu faço atendimento aqui no escritório. Sensacional. Então já faz uma triagem lá e é que você faz Sim, atendimento. Porque tem pessoas que querem exatamente. logo fazer uma consultoria por telefone e ainda é consultoria gratuita. Então tem que ter muito cuidado com isso, não é isso? Sim. Mas tá aí, gente. Então procure aí os serviços do escritório da doutora Silvia Fernandes Chaves e também o doutor Paulo Marcos de Moraes Machado, que está aqui acompanhando. Em breve ele também vai trazer esclarecimentos, talvez aqui no Falando Sério, ou então já nesse novo projeto que vocês têm aí de comunicação também. Com certeza. Então, beijo no coração de todos vocês. Quem não assistiu aí na íntegra, volta lá, tá bom, do início. E claro, olha, foram muitas informações, esclarecimentos aqui poderosos, e eu sei que se você não precisa de uma dessa aqui, alguém que você conhece precisa. Então, compartilha. Passa adiante e leva aí para facilitar a vida de pessoas, porque realmente tem muitos que têm enfrentado dificuldades tremendas aqui na questão de legalização em documentos para imigrantes em Portugal. Beijo no coração, tudo de bom e até o próximo encontro no Falando Sério Podcast. Tchau, tchau.